Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula de hoje, programação 3. Nós estamos trabalhando com o Django, né? E na última aula nós concluímos o envio de uma aplicação. Testem outros deploys, pessoal, também, né? É bom testar com imagens, né? Eu tive experiências com alunos que enviaram um site, outro site, sem ser o meu blog lá, teve problemas com a questão de imagens aí, né? Até sofreu um pouquinho para fazer as imagens funcionarem lá. Então é importante que a gente teste, faça esse tipo de operação. Importante que isso aconteça porque faz a gente aprender, né? Claro que com os erros a gente aprende muito mais. Então, né, os problemas que acontecem servem de experiência. Isso aí vão servir depois futuramente para vocês, né, em outros momentos, com certeza. Então hoje o objetivo da aula de hoje é nós trabalharmos, vamos dissecar um pouco mais, né, falar um pouco mais sobre a parte administrativa do Django. A parte administrativa, pessoal, vocês viram que ela é muito bacana, né? Ela vem pré-pronta pra gente, vem um CRUD ali completinho, com atualização, com inclusão, com exclusão, né? Com toda a parte de criação de usuário, uma autenticação, tudo prontinho pra gente ali. Só que aí a gente pode querer personalizar algumas coisas, a gente pode querer utilizar essa parte administrativa para que o usuário possa ter acesso a essa parte administrativa também, sem que interfira em outras partes do sistema. Né? Isso é muito importante. Então nós vamos dissecar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre essa parte administrativa, demonstrar algumas coisas, depois nós vamos ver como estender essa parte administrativa para que o usuário possa utilizar ela de alguma forma e vocês vão ter ideias futuras para próximas aplicações aí. Vocês vão ter ideias de como utilizar essa parte administrativa a seu favor, né? Utilizando os modelos de usuário que o Django tem, os gerenciadores de usuário que ele tem ali, né? Sem precisar de a gente refazer nada, a gente pode simplesmente estender e utilizar. Então vamos ver como fazer, como vocês vão ver que é bem interessante. A primeira coisa é entender, né? Entender um pouco mais, é, revisar, na verdade, porque nós já falamos sobre isso em outras aulas, né? Em outros projetos. Nós vamos revisar um pouquinho sobre essa parte administrativa do Django. Então vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso PyCharm. Vamos criar um projeto para que a gente possa rever, né, os conceitos, utilizar, ver como que tudo funciona aí. Então, ó, como o meu PyCharm está abrindo dessa forma, eu vou mandar ele abrir um novo projeto aqui, né? Um projeto, vamos dar um nome de projeto de Entendendo, fica meio grande o nome, né? Entendendo User Model. Para ficar mais pythonico, né? O nome aqui, eu tenho uma mania de colocar camel case, mas estou tentando aprender a colocar underline, né? Então vamos lá. Entendendo User Model. Eu vou até colocar inclusive minúsculo ali aquele User Model, embora seja uma classe, mas aqui como é o nome do nosso projeto, vamos deixar assim. Entendendo User Model, tudo junto dessa forma. O Virtual Env ele vai criar, né? Está criando aqui o mesmo nome da nossa aplicação Virtual Env lá pra gente, né? Então sem problema. Então ele vai mandar criar aqui, deixa ele criar, né? Para que a gente possa fazer o nosso projetinho funcionar aí e discutir um pouquinho, né? Falar um pouquinho sobre como utilizar essa parte do user model pra gente aí, né? Está demorando um pouquinho, né? Ele sempre demora um pouquinho para instalar as coisas que são necessárias aí. Beleza, instalou. Então agora o que nós precisamos fazer? Nós estamos trabalhando com o Django, é óbvio que a gente vai ter que instalar o Django. Então vamos usar o pip para isso, né? Pip install Django. A gente não precisa nem de colocar a versão, que ele vai escolher a versão mais recente. Então ele vai instalar para a gente aí tudo que ele é necessário aí para o Django funcionar, né? Vamos deixar ele fazer o processo, beleza, instalou, né? A versão do Django 3.2.4. Ok, então instalou a versão. Estou
Todos nós sabemos, nós já falamos em outras aulas aí, que quando o Python, quando a gente cria um projeto Django, quando a gente cria um projeto, na verdade, a gente vai criar o projeto Django agora, né? E o que, que ele faz? Ele cria alguns módulos para a gente já internos, né? A questão da autenticação do usuário já é criado automaticamente quando a gente cria o projeto Django. Então vamos ver como que ele faz isso. Olha só, vamos criar o projeto. Vamos lá, né? Python manage.py. Esse negócio aqui fica me atrapalhando. Deixa eu fechar ele aqui. Create Start Project, desculpa. Start Project. Não, oh, pessoal, tô ficando maluco aqui já. É Django admin, né? Start Project. Vamos dar o nome do nosso arquivo, né? O nosso projeto. Aqui vai ser vamos colocar. Não tô querendo colocar o mesmo nome, né? Do user model ali. Meu user model, vou colocar assim, tá? Meu user model. Na verdade, opa. Só acabei. Tô tentando, tô tentando mexer aqui, acabei que tirei a digitação ali. Mas vamos lá de novo, né? Tá indexando algumas coisas ali, vamos ver o que ele vai fazer. Django admin, opa. Oh meu Deus. Admin start project. Tinha pensado no nome, agora já fugiu o nome de novo, né? Meu user model. Meu user model. Só pra nós fazermos o nosso teste. Vou dar um espaço e um pontinho para ele criar dentro da pasta, né? Como a gente já falou anteriormente ali. Então agora ele vai fazer aqui, ó, ele vai criar, ao invés de criar uma outra pasta aqui dentro, ele já vai criar a própria pasta do projeto dentro dessa pasta. Senão ele criaria uma pasta, dentro da pasta criaria o projeto. Então para não fazer isso, nós vamos fazer dessa forma. Tá, ele está em vermelhinho aqui porque é questão do Git, tá? Então não vai ter problema aqui. Beleza, pessoal. Quando ele cria o nosso projeto, pessoal, então ele já cria vários modos lá pra gente, né, de autenticação. Então ele faz todo um processo de, quando eu fizer meu migration, quando eu fizer minhas migrações, ele vai criar várias tabelas de banco de dados para autenticação de usuários e manipulação desses usuários. Então, para que a gente vê isso, né, é bem simples a gente enxergar isso. Simples é só a gente vir aqui. Deixa eu fazer para ele não perguntar de novo, porque senão ele vai ficar só me perguntando aqui. Beleza, então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um migrate aqui. Então, vamos lá. Opa. Python, né? Agora sim é Python, né? Python manage.py make. Vou colocar fazer logo o migrate, tá? Migrate. Olha só, pra você ver. Então ele criou aí 12, né? 12 tabelas só de autenticação, né? Uma de sessão, né? E uma de content types, né? Então ele cria todas aqui essas tabelas pra gente aqui. Já tá tudo pronto pra gente fazer a autenticação de usuário aí, tá? Então, pessoal, quando a gente cria o projeto, a gente vai obviamente fazer isso. Para a gente conhecer um pouquinho mais o nosso user model, nós vamos vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar o Shell, né, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse nosso mundo aí. Então, para que a gente use o nosso Shell, né, nós já falamos sobre isso também, mas vamos fazer novamente aqui, manage.py Shell. Beleza, então ele abre um console interativo aqui do Python pra gente,
Então, só para a gente entender melhor, vamos fazer um import. Então, vamos fazer assim, ó, from django.contrib, opa, contrib ponto auth, né, de autenticação, ponto modules. Então, ele tem uma pasta, né, uma biblioteca chamada modules, e vou fazer import de import de user, desculpa. User, que é o nosso usuário, né? Vamos dar um enter. Acabamos de fazer o import de user. Então, essa classe, ela traz pra gente várias coisas, é um modelo, já tem um modelo de usuário já pronto pra gente, que inclusive nós utilizamos em outros projetos, né? No projeto do blog mesmo, a gente utilizou para que a pessoa pudesse fazer comentários apenas se estivesse logado. Nós usamos esse modelo aí para estendemos esse modelo, né, para a gente usar para fazer essas coisas. Mas nós podemos também usar o próprio modelo, nós vamos já ver isso na próxima aula. Vamos usar o próprio modelo para poder trabalhar. Vamos lá. Para a gente ver a estrutura de uma classe, nós temos que usar sempre, né, nós temos que fazer uso de alguns comandos do Python que vão ser muito úteis, como por exemplo o dir, né? Dir user. O que o dir faz? O dir ele mostra pra gente todos os atributos e métodos da nossa classe. Então o dir user, ó, ele traz tudo aqui pra gente, ó, né? Atributos, métodos protegidos, né? Privados. Aí traz alguns métodos interessantes pra gente aqui, como por exemplo, ó, ID, PK, né, que são chaves, a nossa chave primária da nossa aplicação. Traz o object, né, que é o nosso gerenciador de usuários. Ele traz aqui, ó, o save, método save, que é para salvar no banco, o método set password, né. Então traz tudo isso pra gente aqui, ó, inclusive outros dados também que a gente queira pegar, né, do usuário, como por exemplo e-mail, né, e-mail user, first name, last name, e vários outros métodos, vários outros atributos que a gente pode definir para o usuário também aqui, tá? E pessoal, então todos esses métodos são bastante úteis, né? A gente pode utilizar isso nas nossas aplicações, como por exemplo a isActivity, né? Se o usuário está ou não ativo, se ele é super usuário ou não, o isSuperUser, o isStaff, verifica então se ele faz parte da equipe, se ele é um super usuário, né? Isso aqui é importante, nós vamos usar bastante ele aqui, ó, então para a gente ver como que funciona, tá? E assim por diante, pessoal, nós temos várias coisas aqui que a gente pode ver. Outra classe que é importante também, vou apertar aqui o setinha para cima, a gente ir no user, from, Django contrib out modules, eu vou importar a classe user manager. Opa, user manager, que é o que? É o gerenciador de usuários, né? O manager é o gerenciador, né? Gerenciador de usuários. Então vamos mandar um dir. O user já está ali, né? Manager. Olha só, o gerenciador de usuários ele faz uso, obviamente, da classe user e ele tem alguns métodos aqui que são interessantes também, né? Que a gente pode utilizar para trabalhar com nossos usuários, que é o create, né? O create super user, o create user. Quando vocês lembram do método create super user, né? Então essa função nós utilizamos para criar os nossos super usuários, né? Então isso tudo fazem parte, né, da toda a estrutura que nós temos por trás do admin do nosso banco aí, né? Então com isso a gente pode, inclusive através aqui do nosso shell, criar usuários, salvar usuários no banco, né? Por exemplo, vamos colocar assim, usuário igual a user, vamos lá, deixa eu pensar aqui então. A gente pode usar o object para poder chamar um método. Inclusive, deixa eu mostrar aqui o objects, né? User.objects. Só para a gente ver aqui, olha só.
user.objects, ele traz para mim várias coisas também que são interessantes, né? Como por exemplo o método get, que é para buscar, né, o usuário lá, pode ser por chave primária, pode ser pelo nome, pode ser por outras informações. Order by, ó, ele tem um reverse, que ele retorna no contrário, né? Tem o name, ó, então tem o update, né? Tem o save, o método save, que é para salvar, o update, que é para atualizar no banco, né? Então tem várias coisas que nós vamos estar utilizando. E uma delas é o create. Inclusive ele tem o create aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui onde é que está o create. Só encontrar aqui o create, o método create aqui, certo? Então nós vamos utilizar esse create aqui para poder criar um usuário ali, tá? Então vamos lá. Voltando aqui, né? Ficar assim, usuário igual a user.objects ponto create. Vamos usar na verdade o método create user, né? Não é create simplesmente, é create user. Então, ó, create user, nós vamos passar o nome dele de username. Username igual. Vamos colocar o nome dele de fulano. Password, né? Senha. Só isso aqui são atributos, né, do usuário. Tá lá na classe user, depois, né, a gente pode voltar lá e dar um dia se vocês quiserem para verificar os parâmetros que ele existe lá. Então nós vamos colocar aqui uma senha bem difícil para ele, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar aqui e-mail igual fulano @detal.com.br. Beleza, então esses são os três atributos principais aí, três atributos, na verdade, principais que a gente tem que passar para o usuário, que é username, password e e-mail, né, que ele pede na criação de um usuário. Então vamos dar um enter, ó, criou, mas fez o que com esse usuário? Simplesmente criou, pessoal, não fez nada com ele. Então para salvar nós precisamos usar o método save para isso, então usuário.save, né, usuário.save. Salvamos o usuário no banco, né? Salvamos o usuário no banco. Será que realmente salvou? Vamos para ver se realmente salvou. Vou colocar assim, ó. Meu usuário, eu vou colocar assim, user. Lembrando que o usuário ali é o usuário que eu salvei no banco. O user aqui vai ser um objeto que vai receber o que vem do banco, né? Então nós vamos usar a classe user, o gerenciador, né? Objects, gerenciador de objetos aqui, o objects. Vou mandar retornar todos. All. Beleza. Vou mandar mostrar. De user. Olha só, então ele trouxe para mim o único usuário que eu tenho salvo no banco, que é o fulano. Então nessa aplicação eu só tenho o usuário fulano ali, né? Se eu quiser usar aqui, ó, o print, por exemplo. Print, user. Se eu quiser, olha só, eu preciso pegar aqui, ó, o user ele recebe na verdade um query set, tá vendo ali? Ó, o user ele recebeu um query set. Mandei imprimir o user, ele está imprimindo um query set. Então já que o user é um query set, então o user na posição 0, né? O que é o user na posição 0? Ele vai retornar para mim o fulano, né? Então por quê? Porque tem um método lá, um método string, que é str, que ele retorna para a gente o username do usuário quando eu mando imprimir o usuário, certo? Mas se eu quiser imprimir, por exemplo, também, olha só, eu quero exibir o e-mail desse usuário, então ponto e-mail. Então fulano de tal ponto arroba de, fulano arroba de tal.com.br, beleza? Então olha só,
esse user aqui, na verdade, ele não retornou o objeto em si, ele retornou todos os objetos do banco, né? E aí estou mandando imprimir o usuário. Se eu quisesse que retornasse somente o usuário mesmo em si, então quando eu vou colocar aqui user2, por exemplo, vai receber user.objects.get, vamos colocar aqui, ó, pk igual a 1. Vamos dizer, né, que eu sei a chave primária do usuário fulano e é 1, né? Por que eu sei que é 1? Na verdade eu estou deduzindo que é 1 porque é o primeiro que eu cadastrei no banco e ele geralmente cria sequencialmente, né? Isso aí a gente, né, está fazendo dessa forma. Estou julgando dessa forma. É óbvio que no mundo real, com centenas aí de usuários, você não vai saber o código dele, a chave primária. Aí você tem que fazer outros meios, né? Que a gente já vai falar sobre isso já. Então, ó, eu vou mandar agora imprimir o user2. Agora vocês vão ver que não é um query set mais, né? Não é um query set, ele é um usuário mesmo, tá vendo? Então, ó, quando eu coloquei o objects.all, ele traz para mim um query set de usuários, ou seja, um conjunto de usuários, né? Ó, o query set.all, ele retornou para mim um query set, né? Ou seja, um query set, abriu a chave, ele só tem um usuário aqui, né? Que é o fulano. Ok. Quando eu mandei ele buscar usando o método get, passando a chave primária, ele trouxe para mim então o usuário, né? E aí quando eu mandei imprimir, está imprimindo um objeto usuário. Se eu quiser, por exemplo, mostrar o user2 ponto password, por exemplo, né? Mostrar a senha do usuário 2, ele vai mostrar pra gente aqui. E olha só que interessante, pessoal. A senha, ela foi encriptada pelo Django, tá? Bem encriptada, usando um algoritmo muito poderoso, o SH256, tá? Então ele está aqui, ó, essa aqui é a chave, é o hash, né? É o código que foi transformado essa nossa chave. Beleza? Embora ela seja uma chave simples, ela foi bem encriptada e as pessoas não iriam descobrir essa senha dela não, beleza? Vamos ver outra forma de buscar? Olha só, vamos usar um user3 agora para buscar pelo nome, né? Porque geralmente é assim que a gente faz. Então user.objects.get, e aí agora eu vou mandar buscar pelo username, né? Eu sei o nome do usuário, eu sei o nome do usuário dele, que é fulano, certo? Então aí sim, né? Aí fica mais fácil. Sabendo o nome, o username dele, ele vai trazer para mim o fulano. Vamos ver se realmente trouxe. Vamos mandar imprimir agora o user3.email. Beleza, olha só, trouxe certinho, né? Então, pessoal, dessa forma, né, nós podemos usar, quando eu criei aqui um usuário, né, ele tem um usuário já criado no banco. Então, o que acontece será se eu tentar logar com esse usuário, por exemplo, né? Criei um usuário. Então, na próxima videoaula, nós vamos continuar, eu vou falar para vocês, então, o que acontece quando eu tento logar com esse usuário. Não perca a próxima videoaula, logo em seguida, da sequência, nós vamos testar e aí ver como fazer esse usuário virar um membro da equipe, como fazer ele virar um super usuário e depois nós vamos ver então como personalizar um pouquinho mais isso, ok? Então, vamos lá, né? Vamos parar um pouquinho e na próxima aula a gente continua então. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.